Eu sou Andréa Barral, eu sou pneumologista com a área de atuação em medicina do sono e eu vou falar hoje um pouco sobre o que é que a pandemia fez no sono das pessoas. A gente sabe que a pandemia, ela nos deixou com muita ansiedade, com muita angústia, com vários problemas, os quais, durante essa situação, fica difícil relaxar e dormir. Então, assim, de forma abrupta e inesperada, a gente teve que ter uma mudança do nosso estilo de vida, né? Nós somos obrigados com o lockdown ao confinamento, o isolamento social e, logo em seguida, limitações no convívio social e desordens e confusões no sentido do trabalho, da nossa rotina de vida diária, o ciclo de sono. O nosso ciclo de sono, ele é regulado principalmente pela luz. E no confinamento, várias pessoas passaram a ficar em casa com o ambiente fechado, cortinas fechadas, então, sendo dia e ficando no escuro, e à noite com muito estímulo visual. Então, assim, essa perda da sincronização, né, da luz, sol, dia, noite, escuro, dormir. Então, essa perda da sincronização com alterações na rotina estruturada e na luz prejudicaram o ciclo de sono. A rotina estruturada, assim, é importante ter horário para dormir, horário para acordar, o horário da alimentação. Então, quando a gente tem uma rotina estruturada, regula o nosso ciclo sono-vigília, né? Então, assim, essa situação inusitada da pandemia nos levou a níveis extremamente elevados de estresse, né? A solidão, em alguns casos, a medos e incertezas. Incertezas em vários sentidos. Incertezas em relação ao trabalho, né? Se a pessoa vai continuar tendo o seu trabalho, em relação à situação econômica, se vai conseguir manter o sustento da família, a saúde, a própria saúde e a segurança de seus familiares, né? Uma grande algo que ocorreu nessa pandemia foram os estímulos negativos em relação às mídias eletrônicas, com notícias, né, telejornais, mensagens em zap, várias notícias que aumentavam a ansiedade das pessoas, prejudicando ainda mais essa qualidade do dia a dia. Essa situação, ela influencia as pessoas de diferentes faixas etárias, né? Os idosos são mais propensos a problemas relacionados ao sono, crianças também, na realidade todos nós. E aquelas pessoas que têm crenças religiosas, que têm uma fé, que têm um suporte familiar, talvez eles possam enfrentar de forma mais amena essa situação. Bom, o que a gente sabe, então, é que a pandemia ela gerou um prejuízo no padrão de sono e na saúde mental das pessoas. E, dessa forma, com tantas dúvidas, incertezas, com tantos problemas, como é que uma pessoa consegue, né, deitar e dormir facilmente? Então, assim, é fácil entender porque várias pessoas estão tendo dificuldade para dormir. E a insônia, de acordo com a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, é exatamente uma dificuldade de sono. Né? A pessoa tem uma dificuldade para iniciar o sono, uma dificuldade para manter o sono, para consolidar, ou uma qualidade de sono ruim. Ou, em caso de crianças ou idosos que precisam de cuidadores, né, aquela resistência para ir para a cama no horário apropriado, ou a dificuldade para dormir sem o auxílio de pais ou do cuidador. Então, assim, essa dificuldade para o sono ela pode persistir a despeito da oportunidade e da circunstância adequada para o sono. Ou seja, existe um ambiente propício, existe um quarto adequado, existe o tempo, mas a pessoa persiste com essa dificuldade. E a gente sabe que, quando não dormimos bem, todo mundo já deve ter experimentado uma noite de sono mal dormida. A gente sabe que, quando não dormimos bem, no dia seguinte, existem prejuízos, que são inúmeros. Por exemplo, um mal-estar, uma fadiga. Quando você não dorme bem, você fica com sono no dia seguinte. Você tem uma motivação reduzida, pode ter alteração do humor, lapsos de memória, propensão a erros, né? Diversas coisas prejuízos podem ocorrer no dia seguinte de uma noite mal dormida. Então, assim, se a gente tem uma dificuldade para o sono, apesar da oportunidade, e tem uma consequência, pelo menos, algum prejuízo diurno, a gente define a insônia. E o curso da insônia, ele pode ser pontual, quando for algo agudo, algo específico, ele pode recorrer e ele pode ser persistente. Se essas queixas de insônia persistem, né, pelo menos 3 vezes por semana, um mínimo de 3 meses, a gente diz insônia crônica. Então, assim, com a pandemia, as queixas de dificuldade para dormir surgiram, são frequentes, e ao longo desses meses de pandemia, diversos estudos surgiram, né, para avaliar a qualidade do sono das pessoas. Né? E agora, no início de 2021, foi feita essa revisão sistemática, essa meta-análise, onde eles
juntaram 44 artigos de 13 países, então eles estudaram 54.231 pessoas questionando a qualidade de sono, né? Se tinham algum distúrbio de sono. E o resultado foi esse aqui, uma prevalência de 35,7% na população geral de distúrbios do sono. Se a gente for separar por grupos, né, a prevalência de distúrbios do sono na população geral, nesse grupo estudado aí, foi em torno de 32%. Então, 32% das pessoas referem algum distúrbio do sono durante a pandemia. Em profissionais de saúde, essa prevalência foi um pouco maior, 36%, e em pacientes com doença aguda, com COVID agudo, a prevalência foi em torno de 74,8%. Então, os pacientes com COVID, além de todas essas questões que eu falei que podem afetar a população de forma geral, os pacientes com COVID ainda têm a tosse, que fragmenta o sono, a falta de ar, que dificulta o dormir, febre, dor, e ainda o uso de medicamentos, que podem ter o efeito colateral, como, por exemplo, corticoide, pode, em algumas pessoas, levar à insônia. Então, assim, precisamos prestar atenção, né, nos pacientes com doença aguda, aqui o COVID, que a prevalência é extremamente alta. Precisamos ficar atentos e tentar ajudar o paciente nesse sentido. Um outro estudo, uma outra revisão sistemática, que foi publicado ano passado ainda, falando sobre prevalência do estresse, ansiedade e depressão na população geral durante a pandemia. Então, assim, a prevalência é em torno de 29,6% para o estresse, 32% para a ansiedade, 33,7% para a depressão. Se a gente for comparar essas duas meta-análises, fazendo uma associação direta entre saúde mental, né, estresse, ansiedade, depressão, e distúrbios do sono, a gente consegue identificar que, na população geral, os distúrbios do sono fica em torno de 32% e a prevalência dessas alterações de saúde mental está em torno de 30%, fazendo uma associação direta entre estresse, ansiedade e depressão, levando à dificuldade no sono. Certo? Um outro estudo também, um estudo transversal, englobando 67 países, com 2.724 participantes durante a pandemia, avaliando o nível de estresse, ansiedade e depressão em 3 grupos. Né? Pacientes que tinham insônia pré-pandemia, pacientes que desenvolveram insônia na pandemia e pacientes que não tinham insônia. Então, assim, a gente consegue ver aqui que o grau de estresse, ansiedade e depressão foi significativamente maior nos pacientes com a insônia pós-pandemia, quando comparados com a insônia pré-pandemia, os quais, né, tinham um nível maior do que quem não tem insônia. E quando a gente fala de insônia aguda, insônia crônica, né, a insônia aguda, os níveis de estresse, ansiedade e depressão também são maiores. Então, assim, fazendo essa associação, esse link direto entre estresse, ansiedade, depressão e insônia. Aqui no Brasil, o Instituto do Sono fez um levantamento, né, dos efeitos do isolamento social, né, no sono das pessoas. Então, foi um formulário virtual, onde mais de 1.600 pessoas responderam em 24 estados brasileiros. A maioria foram mulheres, né? Foi no período de junho a julho de 2020. E o que a gente conseguiu identificar foi que 55,1% desses 1.600 entrevistados aqui alegaram piora do sono na quarentena. 36% não perceberam mudanças e 9% alegaram melhora do padrão de sono. A gente consegue associar essa melhora com essas mudanças de estilo de vida, né? O home office, as escolas, né, que também ficaram online, algumas começando mais tarde. Então, assim, aquelas pessoas que tinham privação de sono, né, que gastavam muito tempo no deslocamento para o trabalho, eles passaram a ter a oportunidade maior para dormir, com isso aumentando o número de horas de sono. Então, seria essa explicação para porque algumas pessoas alegaram melhora do sono na quarentena. Uma outra pergunta interessante nesse estudo foi em relação à atividade física. Né? 70% praticamente das pessoas relataram que diminuíram a atividade física durante a pandemia e 47,6% relataram que houve um impacto econômico, né, financeiro durante a pandemia. E quais são as principais razões para a piora do sono nessas pessoas que responderam ao questionário online? Né? 75% são preocupações.
Preocupações com a pandemia, preocupações com a situação atual. 64% das pessoas relataram maior tempo em frente às telas, celular, televisão, computador, né? E 54,1% permaneceram mais tempo em casa, quebrando toda a sua rotina, todo o seu estilo de vida, que interfere diretamente no ciclo sono-vigília. E de que maneira o sono piorou, né? 66,8% das pessoas relataram uma maior dificuldade para dormir. Dificuldade, aquilo como eu já relatei antes do conceito de insônia, para iniciar, para manter o sono, um despertar mais precoce. 61,6% passaram a dormir mais tarde e 59,4% passaram a acordar mais vezes durante a noite, a fragmentar o sono. Então, esses são os principais motivos como o sono piorou nessas pessoas estudadas aqui no Brasil. Um outro estudo brasileiro, realizado numa escola com adolescentes, né, foi um estudo longitudinal. Antes da pandemia, estava sendo realizado um estudo sobre qualidade de sono e qualidade de vida em adolescentes numa escola, né, em São Paulo. E aí veio a pandemia, e aí eles, durante a pandemia, aplicaram novamente os questionários de qualidade de vida e de sono, e 94 adolescentes participaram. Então, eles responderam os questionários de qualidade de sono, de qualidade de vida, o questionário de sonolência, a escala de sonolência de Epworth, e o questionário de matutino vespertino. Então, assim, o que é que a gente conseguiu observar? O que é que foi observado nesses adolescentes durante a pandemia? Né, os resultados. A maioria deles teve um atraso de fase do sono. O que é isso? Né, eles passaram a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Eles tiveram uma mudança do cronotipo para o tipo vespertino, ou seja, uma tendência a realizar as atividades no período mais noturno. Eles tiveram uma piora na qualidade de vida nos domínios físicos e psicológico. E alguns tiveram aumento de tempo e qualidade de sono. Aqueles que eu já citei antes, que eram privados de sono. Então, quem dormia pouco, às vezes por questões sociais, trabalhava durante o dia, estudava durante, não tinha oportunidade para o sono, durante a pandemia, né, teve mais tempo para dormir. Então, essa minoria teve um aumento do tempo e na qualidade de sono. Tá? Então, frente a tudo isso, com essas dificuldades todas que o sono tem enfrentado na pandemia, como melhorar o nosso padrão de sono? Primeira coisa é ter rotina, disciplina, regras, limites. Isso desde as crianças, os adolescentes e os adultos precisam manter isso e dar exemplos. Então, exposição à luz ao acordar. Como eu falei, a luz é um principal sincronizador do ciclo sono-vigília. Então, ao acordar, a gente precisa se expor à luz, abrir as cortinas, né, para que o nosso organismo entenda que é dia, que é para ficar acordado. A prática regular de uma atividade física é extremamente importante, dependendo da situação epidemiológica da cidade em que cada um tiver, se for possível, atividade física ao ar livre seria o ideal. Tá? Reservar o quarto para o sono. Foi muito comum durante a pandemia alunos, né, estarem assistindo suas aulas no computador dentro do quarto, pessoas trabalhando dentro do quarto, e perdeu a referência de que o quarto é para dormir. Então, se possível for, né, fazer a sua aula, fazer o seu trabalho fora do ambiente do quarto, deixando o quarto reservado para o sono. Ritmicidade nos horários para dormir. Quando a gente fala o que é dormir bem é uma quantidade ideal de horas de sono, né, que é específico para cada faixa etária, dormir com qualidade e dormir com ritmo, ou seja, dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todo dia. Então, assim, as pessoas precisam definir qual é o seu horário de dormir e manter isso, né, todo dia no mesmo ritmo. Então, a partir do momento que você sabe qual é a sua hora de dormir, você pode ter um controle de mídias eletrônicas 60 minutos antes dessa hora programada. Então, assim, se você sabe a hora de dormir todo dia naquela mesma hora, 60 minutos antes, 1 hora antes, o correto é que a gente evite mídias eletrônicas. Celular não entra no quarto, né? A gente precisa mostrar isso para as crianças e para os adolescentes, né? Evitar essa exposição a telas. E a preparação para o sono. Então, nesse momento, nessa 1 hora antes de ir para o quarto para dormir, fazer uma preparação para o sono com técnicas de relaxamento, né? O que pode ajudar a pessoa. E um apoio emocional é fundamental. O apoio familiar, se precisar de, né, trabalhar com psicólogo, com terapia, né, se for necessário, a pessoa pode pedir ajuda, deve pedir ajuda e ajuda de um profissional especialista para trabalhar isso também. Então, essas são algumas orientações de como melhorar o padrão
de sono. Nós, como profissionais da área de saúde, precisamos prestar mais atenção no sono dos nossos pacientes, né? O sono é uma função fisiológica essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. Da mesma forma que precisamos nos alimentar, precisamos ingerir líquidos, nós precisamos dormir. O sono é fundamental. E a gente precisa orientar os pacientes bons hábitos de vida. Então, que a gente sempre fala, né? Precisa se alimentar bem, precisa praticar uma atividade física. A gente precisa dizer também que vocês precisam dormir bem. É isso. Obrigada.